Seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Bem Assim, mais um início de semana, segundou aqui juntinho com a gente e olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre amigo imaginário. Lembra aquela criança, talvez você até mesmo, né, quando era criança, tinha um amigo imaginário? Pois é, nós vamos falar já sobre isso, vamos explicar detalhes. Não sai daí não, tá? Também ainda hoje aqui nós vamos ter música. Quem canta pra gente, Martim Júnior, hoje aqui, que mostra o seu talento e também, claro, vai animar o nosso início de semana. E toda segunda tem ela, né? Líbia Faz e o seu quadro Papo de Estilo, que hoje já vou logo dar o spoiler, tá? Vai falar aí sobre os tipos de decote, como é que eles, né, assim, qual que é o truque deles no nosso corpo. Já, muitos detalhes. Você, é claro, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja aí, né, através dos canais 525 e 25 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar, que também transmite toda a nossa programação, tá? Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Gosto sempre de lembrar que todos os dias que nós temos as nossas redes sociais e também o nosso contato de WhatsApp. São as plataformas aí por onde você consegue encontrar a gente lá no mundo digital, tá? Gostamos bastante, inclusive, dessa interação. Então acompanhe a gente aqui pela telinha aí da TV, como também lá, tá? Na telinha das redes sociais. A joia, vamos lá começar o nosso dia por aqui? Porque é o seguinte, quando você era criança, hein, você já teve um amigo imaginário? Eu já tive. Criar essa fantasia é bem comum, tá? Entre aí as crianças, os pequenos e as pequenas. Mas é preciso ficar atento, porque esses companheiros, eles devem ter um tempo de validade. Quem vai explicar tudo isso e muito mais pra gente agora aqui no estúdio é a psicóloga Jane Carvalho. Bom dia. Bom dia, Mara. Bem-vinda, agora com o seu outro lado, né? Agora com o lado psicóloga. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Obrigada. Pela sua presença aqui. Eu já começo perguntando, né? Quando e como é que surge esse amigo imaginário, hein, Jane? Então, a criança, por volta dos 2 aos 6 anos, o meio de linguagem dela é muito fantasia, né? Sim. É uma coisa imaginária. Imaginária não, como é que eu posso dizer? É meio fantasioso. Tudo que você fala, ela tem uma representação na cabeça dela. Então, assim, as palavras se transformam em imagens mesmo, é aquela fase que toda criança quer vestir uma fantasia, toda Sim. criança quer... Você conta uma historinha, ela pede para repetir 1000 vezes a mesma história, o mesmo desenho. Por quê? Porque ela entende os assuntos, as coisas, através daquelas imagens mesmo. É ali que ela está transformando tudo no ideal dela, o simbólico. Sim. Então, o amigo imaginário costuma aparecer nessa fase, dos 2 aos 6 anos. E ele pode durar 1 mês, como pode durar anos, e não é patológico, é uma coisa tranquila, normal. Serve para auxiliar a criança em momentos no emocional mesmo, uma dificuldade emocional, uma babá que deixou a casa. Uma perda de alguém, de algum parente? Sim, uma perda, um amiguinho que de repente saiu da escola e ela tinha muita proximidade, mudança de cidade, mudança de escola. Então, assim, qualquer fator emocional pode trazer, não necessariamente traz, mas Sim. pode trazer como auxílio. Para lidar com aquele momento, para lidar né? com aquilo ali. E essa companhia aí do amigo imaginário, ela é saudável ou não? Às vezes os pais, eles têm medo, né? Sim, muitos pais procuram com medo, porque acham que é uma coisa assim, né? Nossa, meu filho, será que está tendo contato com algum espírito, com alguém? Ou então, será que já é uma esquizofrenia, alguma coisa? E a gente passa uma tranquilidade, porque é só um mecanismo de defesa da criança. Sim. Que busca, assim, tentar passar pelo processo de dificuldade que ela está passando. Porque, por exemplo, a terapia, eu costumo dizer, independente de que seja para criança ou para adulto, é muito subjetiva. Então, se um problema é muito grande para mim, ele pode não ser nada para você. Sim. Sabe? E aí, nesse caso, você
sabendo que tem um amiguinho imaginário ali, você pode investigar o porquê dessa situação através da fala da criança. E aí você vai descobrir o que é que está travando ela, ou o que é que está, sabe, qual é a dificuldade que ela está passando, para você ir orientando mesmo. Certo. Pode ter mais de um amigo imaginário? Pode acontecer isso? Sim. Meu Deus, são vários, é um grupo. Assim, o mais frequente, por exemplo, teve um caso recente agora, que a mãe veio procurar dizendo que é porque minha filha criou uma irmãzinha e dessa irmã já veio outra. E assim, a gente tá cheio de irmãos em casa, eu não sei o que fazer. Não sabe, e né, aí, como no lidar. processo de investigação, a gente, de primeira, assim, disse como é que tá na escola, os amiguinhos dela. E estava numa fase que todos os amiguinhos estavam ganhando irmãozinhos, menos ela. E ela já tinha, a mãe dela já tinha dito, não, a gente já conversou com ela e disse que ela não vai ter irmãos. Então ela criou isso para ela, um mecanismo de defesa. Todo mundo tem, por que eu não tenho? Sim, então eu vou criar os meus. Como é que os pais eles devem proceder, hein, Jane, com isso? Então, é muito importante você validar, né? Dizer, ó, mãe, as crianças costumam trazer só para mostrar para você mesmo que tá acontecendo alguma coisa ali, ela não vai esconder. Então, vai dizer, mãe, fulano tá aqui, vai sentar com a gente na mesa. Ou então, fulano me disse isso. E aí você diz, sério, como é? Me apresente e tal. Não interagir diretamente com o amigo, porque senão você vai ficar enfatizando aquilo, né? Sim. Então, assim, fazer o seu filho como um interlocutor. Porque as coisas que o seu filho vai dizer é coisas que ele queria dizer, mas ele vai dizer que é o amigo. Entende? Entendi. Então, é aí que você tira a mensagem. Certo. E tenta ajudar de alguma forma. Alguns, é importante essa fala, que eles faz alguma coisa, a criança faz alguma coisa, e aí eles colocam culpa no amigo imaginário. Sim. Aí ele tá meio que testando você, dizendo assim, deixa eu ver como é que ela se comporta sendo ele, porque de uma próxima vez eu posso dizer se fui eu ou se foi o amiguinho. Então é uma oportunidade excelente de ajudar, Sim. de ensinar. Dizer, seu amiguinho bagunçou o quarto hoje, mas ele não sabe que aqui tem regras. A nossa casa a gente sempre brinca e depois guarda e tal. E assim, agir com naturalidade mesmo. E mostrar para ele como deveria ser feito, na verdade. Né? Certo. Existem, então, sinais, né, agindo com essa naturalidade, que é preciso ficar atento e prestar atenção, dizer assim, vamos acender aqui um alerta? Olha, como eu te disse, é tão natural que chega, Sim. sabe? E você vai levando assim com leveza, que se você prestar atenção assim, no comportamento que foi modificado, do tipo... meu filho começou a se isolar mais, tem o aniversário de um amiguinho, mas ele preferiu não ir porque ele disse que queria ficar com um amiguinho imaginário. Ele trocar o social pelo amigo imaginário, ele está mais trancado em casa, Sim, ele não está reservado. Dialogando. Aí você já presta mais atenção e leva para uma terapia. Tá. Não porque seja uma coisa assim, nossa, está passando por um processo, mas para entender qual é o movimento daquela situação. O amigo imaginário, ele sempre vai ser uma criança? Não. Nem sempre? Nem sempre. É do tipo assim, como eu falei no início, a criança está vivendo um processo lúdico, né, uma coisa mais fantasiosa. Então, pode ser uma criança da mesma faixa etária, pode ser alguém... acho que nunca um adulto, mas alguém mais velho para servir de orientação para ele, entendeu? Porque ele entende assim, se é mais velho, vai entender, vai me explicar alguma coisa, vai me ajudar com mais facilidade. E pode ser um urso, um brinquedo que tenha vida. E o amigo imaginário vai ser literalmente aquele invisível. Certo. Mas se for um brinquedo, um urso, sei lá, uma coisinha assim como essa, que tenha vida, para ele é a mesma coisa. Tá, assim como ele chega, o desaparecimento também ele vai ser muito natural? Sim, chega muito naturalmente. E aí, digamos, tem o período de duração que a criança consiga passar por aquele processo. Sim. E acho que por volta dos 6 anos, que é quando a criança está trocando aquela linguagem de fantasia pela linguagem cognitiva mesmo, aí ele vai desaparecendo. Por quê? Porque ela entende que não precisa mais desse auxílio, Sim. de imaginar e tudo, ela vai lembrar para o resto da vida.
mas ela já sabe como andar, Certo. sabe? Caso essa companhia imaginária, por exemplo, perdure, né, continue aí até depois dos 6 anos, talvez preciso ficar atento ou não é normal? Eu conheço casos de adolescentes Que continuam com os um amigo amigos imaginário. imaginários. E aí eu sempre falo assim, olha, também não é uma coisa de outro mundo, mas é bom você sempre estar fazendo uma verificação, né? Vendo se aquilo ali realmente não tem nada que está impedindo. Por que essa criança se tornou um adolescente e não consegue se desprender? Sim. Por que ela não resolveu essa emoção? Então, talvez a mensagem que ela tenha passado, os pais não tenham acolhido, de certa forma, não tenham acreditado na história e não tenham ajudado. E aí, eu considero muito a terapia. Por quê? Porque as pessoas imaginam a terapia assim, só vou fazer terapia se eu tiver com uma patologia, se eu tiver com algum problema. E a terapia não é isso. Né? A terapia é desenvolver, é se conhecer, você crescer mesmo, amadurecer. E Jane, tratar esse amigo imaginário da forma do tipo assim, isso não existe, isso é coisa da sua cabeça, pare com isso, você está ficando louco. E aí, é bom, não é? Não, é exatamente isso. Ele não vai conseguir elaborar isso aí, porque o filho vê os pais como, assim, nossa, eles são os meus deuses, né? Sim. O que eles fazem é o que está certo. Então, se eu acredito que aqui tem um amigo do meu lado e ele não acredita, então quem é que vai acreditar, sabe? E aí, essa passagem desse processo, essa coisa do sentimento, porque vai ser sempre o emocional. Não vai ser trabalhado, de certa forma. E a criança, aí sim, ela vai isolar, ela vai esconder de você, porque você não acredita. Sim. Então, ela vai esconder, aí ela vai ficar naquele processo que eu te falei, né? Vai evitar social, porque só ela acredita naquele amigo. Ela vai começar a evitar o mundo real e vai passar apenas a querer viver ali naquele mundo ideal que ela criou, né? Sim, porque se ela falar, você não vai acreditar, do que adianta? Sim. Você não vai ajudar, de certa forma. Entendi. Tá vendo, gente? Olha então, só que interessante. É bom sempre acolher, né? Acolher a criança. Não interagir com o amigo, mas sempre perguntar à criança. Fazê-la de interlocutor mesmo. E aí, como foi hoje? O que é que está acontecendo? Vocês brincaram? Vocês conversaram? Entendi. Qual que é a mensagem, então, Jane, que a gente pode deixar aí para o pessoal que está nos acompanhando quando a gente fala de amigo imaginário? Então, é um processo que acontece naturalmente, da mesma forma que esse amigo imaginário chega com leveza, ele vai embora, então não precisa se preocupar. Caso tenha alguma situação que você se sinta, como é que eu posso dizer, sem domínio, procura uma ajuda, não porque, meu Deus, meu filho está passando, mas só para procurar uma ajuda de orientação mesmo, para você saber lidar com aquele processo do seu filho. Porque na terapia infantil é muito isso, a gente acolhe a criança, vê como é que está o desenvolvimento dela, mas toda a resposta é com os pais. Por quê? Porque eu tenho que ensinar para os pais como lidar no dia a dia com essa criança, o comportamento dessa criança. Então, a gente só observa a criança, trabalha um pouquinho com ela, mas o trabalho geral mesmo é com os pais. É com os pais. Pois é, e se você então aí está precisando de ajuda, né, para lidar com esse assunto ou com outros, como é que o pessoal pode entrar em contato com você, Jane? Então, a minha rede social no Instagram é jane.psico e lá tem todos os meus contatos. Eu atendo no Harmony e recebo, assim, não só crianças, adolescentes e pais, recebo todo o público, mas a minha especialização é mais essa mesmo, de infância e orientação de pais. Muito bem, então quer conhecer mais, né? Vai lá no Insta, vamos reforçar aí, Jane? Jane.psico. Jane.psico. Vai lá no Insta, pega mais informações ou até mesmo tira mais alguma dúvida que talvez você tenha ficado sobre o tema de hoje aqui, com certeza vai ser muito bem atendido. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Obrigada a você. Chegue logo, baby. Que chegue. Obrigada, meu amor, mais uma vez, viu? Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui ligadinho com a gente, não sai daí, tá? Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco nós estamos de volta.